Bom dia, irmãos, quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus. Eu quero convidá-los para lermos juntos apenas um versículo em Mateus capítulo 5. Mateus, no capítulo 5, apenas uma das bem-aventuranças, versículo 8. Quero convidar toda a igreja para lermos juntos. Mateus, capítulo 5, apenas o verso 8. Vamos ler todos juntos? Leiamos, irmãos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos ler mais uma vez. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Pai, obrigado por essa promessa. E agora, Deus, te clamamos. Nos ajude a entender, ó Deus, o valor dessa promessa e o caminho, ó Deus, para recebermos, ó Deus, os benefícios que ela traz e que ela aponta para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Irmãos, existem muitas coisas valorosas para nós, muitos tesouros que nós temos, alguns de valor irrisório, se comparado àquilo que o mundo pode oferecer por ele, mas para nós vale muito, não é? Um objeto querido de família, uma foto muito especial, às vezes uma relíquia que nós guardamos da nossa infância, um brinquedo que nos foi muito querido. Às vezes temos tesouros que valem muito mesmo, joias, bens materiais, o próprio dinheiro que com o suor do nosso rosto nós ganhamos todos os dias. Nós queremos cuidar dessas coisas. Emerson, está difícil aí? Quer que eu troco aqui? Só um pouquinho, irmãos. Estamos com um probleminha com o microfone aqui. Então, há tesouros que, não importa o valor deles, eles são preciosos para nós. E nós cuidamos deles. Eles estão sempre em lugares especiais. Nós temos um zelo especial por essas coisas. Mas a Bíblia fala de algo que é mais precioso do que qualquer outro tesouro que a gente possa adquirir nessa vida. A Bíblia diz que sobre tudo que nós devemos guardar o nosso coração. Porque nele estão os tesouros da vida. Então, nada pode ser mais bem cuidado do que o nosso coração. E eu penso que essa é uma lição preciosa, mas ela é uma lição muitas vezes relegada a segundo plano por nós, porque nós acabamos ainda não entendendo que existem coisas que são mais importantes e não são aquelas que nós vemos, não são aquelas que nós apalpamos, não são aquelas que nós valorizamos, mas são aquelas que a Bíblia diz que os olhos não podem ver, que não se pode tocar com as mãos, mas que devem ser merecedoras do nosso maior cuidado. As bem-aventuranças falam de coisas extremamente simples. Talvez um dos textos mais conhecidos das Escrituras. É o início do Sermão do Monte. E de uma maneira bem direta, o que Jesus faz é descrever qualidades que devem ser encontradas na vida daqueles que seriam seus discípulos. Essas qualidades, elas vêm acompanhadas de uma declaração das bênçãos decorrentes de se observar essas coisas. Por exemplo, manter o coração limpo tem a ver com algo muito especial que Deus promete para nós. Todas as bem-aventuranças começam com essa declaração, né? Feliz é, né? Muito feliz, muito abençoado é. Aí vem uma virtude e depois vem uma obrigação e depois vem uma declaração das bênçãos decorrentes de se fazer aquilo que Jesus está propondo. Todas as bem-aventuranças estão
amarradas, ligadas umas às outras. Nós podemos vê-las e podemos estudá-las e podemos nos atentar a elas separadamente, como estamos fazendo hoje. Mas não podemos nos esquecer de que as bem-aventuranças não estão aí para a gente escolher aquelas que nos parecem melhores. Porque, por exemplo, a gente começa com bem-aventuranças que têm a ver com coisas mais simples, como, por exemplo, guardar o coração, manter limpo o coração. Mas Jesus termina dizendo que bem-aventurados aqueles que sofrem pelo nome dele. Então, às vezes a gente quer algumas coisas que parecem mais fáceis, mas a gente rejeita outras. E Jesus está dizendo que todas elas, não é, estão integradas e juntas elas formam o retrato do caráter de um cristão genuíno. Eu queria começar com a primeira parte desse versículo. Quem são os bem-aventurados? A Bíblia fala de bem-aventuranças em toda a sua extensão. Do início ao fim nós temos declarações a respeito de quem vai ser bem-aventurado. De modo simples, bem-aventurados são aqueles que são felizes aos olhos de Deus. Bem-aventurados são aqueles que alcançaram a bênção não pelos seus esforços, não pela sua disposição, não pelas oportunidades que teve, mas por aquilo que Deus lhe deu. E em toda a extensão das Escrituras, bem-aventurados são esses, cuja felicidade, cuja maior alegria é aquela que se pode encontrar aos olhos do Senhor. E aí a Bíblia descreve algumas das características dessas bem-aventuranças. Por exemplo, bem-aventurados são aqueles que mesmo na dor, na perseguição ou na morte se mantêm fiéis ao Senhor. Que não retrocedem, não negam a sua fé. A Bíblia diz que esses são mais felizes do que aqueles que preservam a sua vida e que negam ao Senhor. Bem-aventurados, no conceito bíblico, é também um contraste com a condição medíocre do homem que vive em pecado. Que tristeza aquele que vive em pecado. Então ele não vai alcançar misericórdia, ele não vai prosperar no seu caminho. E a Bíblia faz uma série de afirmações tristes a respeito dessa pessoa. É aquele que confia no próprio homem, que faz do seu braço mortal, que faz da carne mortal o seu braço forte. A Bíblia diz, coitado dele, triste é esse homem. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor e nele se refugia. Sem nenhuma dúvida, bem-aventurados também são aqueles que descobriram que podem perder tudo no mundo. Que mesmo tendo o exemplo de pessoas que conseguem ganhar o mundo inteiro, eles descobrem que se perderem tudo por causa de Jesus, terão ganho todas as coisas. Que não perderam nada. Bem-aventurados aqueles que negam-se a si mesmos e confiam no cuidado e no zelo do Senhor. Bem-aventurados são aqueles que têm uma correta relação com Deus e com o seu próximo. Porque eles aprenderam a amar e eles aprenderam a compartilhar do amor como sendo algo que é extremamente essencial e é resultado da ação de Deus na sua vida. Bem-aventurados aqueles cuja felicidade está em Deus, e com certeza ninguém vai ser bem-aventurado pelos seus próprios esforços, mas por aquilo que se consegue na presença do Senhor. Eu me lembro, sempre que penso nisso, me lembro de Davi, um homem rico, poderoso, que tinha palácios, que tinha exércitos a seu dispor, que tinha tesouros, que tinha honra, tinha autoridade, e ele dizia, eu não possuo outro bem a não ser o Senhor. A coisa mais importante que eu tenho é o Senhor. As Escrituras, portanto, falam desse homem bem-aventurado de uma maneira múltipla nas Escrituras. Por exemplo, em Jó 5,17, bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Os amigos de Jó se sentaram na frente dele dizendo, isso é uma coisa ruim, você está passando por uma coisa, certamente Deus não gosta de você. E ele descobre que bem-aventurado é o homem a quem o Senhor disciplina. No Salmo 1, diz que bem-aventurados são aqueles que não andam no conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores e nem se assentam na roda dos escarnecedores. No Salmo 32, bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo pecado é
coberto. Graças a Deus por isso, não é? Ainda no Salmo 32, no Salmo 40, diz: o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira, esse é bem-aventurado. Salmo 41, bem-aventurado aquele que acode ao necessitado. E ele o faz não só por causa da necessidade do outro, mas porque ele descobre que essa é uma consequência natural de amar a Deus acima de todas as coisas. E por isso ele ama ao próximo e ele se desdobra pelo próximo. No Salmo 65, bem-aventurado é aquele a quem o Senhor escolhe e aquele que se aproxima do Senhor, e é aquele que assiste nos átrios do Senhor. No Salmo 84, bem-aventurado é o homem cuja força está no Senhor, e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. No Salmo 94, verso 12, diz que bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não repreende, e a quem o Senhor ensina a sua lei dia após dia. No Salmo 112, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. No Salmo 146, bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Em Isaías 56, bem-aventurado o que guarda a sua mão de cometer algum mal. Em Mateus 16, bem-aventurado é aquele que descobre que Cristo é o Filho do Deus vivo. Ele é alguém que recebeu, que ganhou uma bem-aventurança e não dependeu de ninguém, porque não foi sangue nem carne quem revelou para ele. Em Lucas 14, 15, bem-aventurado é aquele que comer o pão do reino de Deus. Em Romanos 4, 6, bem-aventurado o homem a quem o Senhor atribui justiça, independente das suas obras. Em Romanos 4, 8, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Em Romanos 14, 22, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Eu vou parar por aqui porque já fomos longe, não é verdade? Tem muito. Eu fiz algumas seleções. A palavra bem-aventurado, né, é uma das palavras mais comuns nas Escrituras. E elas sempre se referem a pessoas que são especiais para Deus e que têm a quem Deus tem um cuidado muito especial. Talvez por isso mesmo Jesus comece o seu sermão do monte com aquela coletânea de bem-aventuranças, para lembrar aos seus discípulos, e é bom a gente lembrar que as bem-aventuranças não foram dadas para o povo de modo geral. Jesus sobe o monte, se assenta, chama os seus discípulos para perto, eles se aproximam e ele passa a ensiná-los. É um ato de discipulado de Jesus a ensinar para os seus discípulos de onde é que vem a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Resumindo, irmãos, bem-aventurados são aqueles que se renderam ao Rei Jesus. São aqueles que ouviram dele que não há nada mais importante, mais especial do que viver aquilo que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus exige de nós. São aqueles que entenderam que viver de acordo com as características do reino de Deus é melhor do que viver de acordo com aquilo que o mundo oferece. São aqueles que, acima de tudo, nasceram de novo, tornaram-se novas criaturas, ganharam novos valores, passaram a ver o mundo com olhos totalmente diferentes e que através das Escrituras têm lentes que conseguem mostrar para eles coisas que eles jamais conseguiriam ver. Primeiro desafio que eu queria deixar para você nessa manhã é: lembre-se que o Senhor tem chamado você para ser bem-aventurado, bem-aventurada. Alguém que foi chamado para ser feliz, mas não feliz aos seus próprios olhos, não feliz segundo o modelo do mundo, aos olhos do mundo, mas feliz segundo a declaração do Senhor. E aí isso nos leva ao segundo ponto, porque Jesus diz bem-aventurados, por quê? Porque eles têm o coração limpo. Eles têm o coração limpo porque tiveram os seus corações lavados no sangue de Jesus. Eles têm o seu coração limpo porque eles entenderam que
Sem Jesus eles não podiam nada. Na verdade, a Bíblia diz do coração coisas muito ruins. Se a Bíblia diz muitas coisas boas, pensando nas bem-aventuranças, a Bíblia diz que o coração é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. O coração do homem sem Cristo é um lugar sombrio, cheio de trevas, cheio de corrupção e que encaminha para a morte. A gente não gosta de pensar nisso porque isso parece que isso nos torna muito ruins, mas a Bíblia diz que é isso mesmo. Quando as pessoas criticaram os discípulos de Jesus porque eles estavam comendo sem lavar as mãos, Jesus diz: olha, cuidado, porque a sujeira maior não é aquela que está entrando pela boca, mas é aquela que já está dentro do coração, porque de dentro do coração dos homens é que procedem todas as coisas ruins. Os homicídios, adultérios, as injustiças e tudo mais que pode nos contaminar. Por isso, vale a pena a gente lembrar de vez em quando dessas palavras de Jesus lá em Marcos 7. Ele diz: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todas essas coisas vêm de dentro do homem e contaminam o próprio homem. Ninguém vai poder dizer: olha, a culpa é de alguma coisa que estava fora de mim. A culpa é do outro, a culpa é da circunstância, a culpa é da sociedade, a culpa é do meio em que eu vivo. Não. A culpa é do seu coração, que está completamente corrompido pelo pecado. E isso é triste, isso é muito ruim. Por isso, irmãos, é que nós precisamos do Senhor, porque o coração ele é enganoso, ele é sujo, ele é cheio de pecado. Ezequiel 36, 26 diz: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Só Deus pode fazer isso na nossa vida, irmãos. Por isso, bem-aventurados são aqueles que conhecem o Deus que pode fazer isso. Bem-aventurados aqueles que tiveram as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro e cujo coração foi totalmente limpo pela graça maravilhosa de Jesus. Eles são limpos porque, de fato, Jesus os limpou. Não é porque nós nos esforçamos, não é porque nós temos as condições para isso, mas porque aquilo que Jesus fez lá no Calvário, derramando o seu próprio sangue, foi suficiente para nos tirar dessa condição de condenação, de trevas, de um coração completamente enganoso e nos levar à presença dele com um coração totalmente limpo. A Bíblia nos ensina que ninguém jamais viu a Deus, mas um coração limpo, diz aqui nessa bem-aventurança, é uma garantia de que nós vamos poder vê-lo. Ninguém jamais viu a Deus, mas a promessa do Senhor é: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Isso faz parte das ambições do seu coração. Você deseja ver ao Senhor, estar na presença do Senhor? Eu espero que sim. Isso nos leva então à última afirmação desse pequeno versículo. O que vai acontecer com os bem-aventurados? Eles verão a Deus. Verão com seus próprios olhos, irmãos. Eles não ouvirão falar. O texto que nós lemos, e foi interessante porque não fui eu que fiz a liturgia, foi o Rogério que fez a liturgia. Ele me ligou, eu tinha ido a Jataí para acompanhar o meu pai numa cirurgia, e ele disse: eu posso fazer a liturgia? Posso. O Rogério coloca esse texto lá de Jó, dizendo, né, antes eu conhecia só de ouvir falar, Senhor. Agora os meus olhos podem ver o Senhor. Deus tratou com o coração de Jó para isso. A promessa é: bem-aventurados porque eles verão a Deus. Jó, irmãos, depois de passar por tudo aquilo que passou, ele tinha certeza de que ele viria ao Senhor, mas não era por ele mesmo, não era pela sua própria condição, porque o versículo seguinte vai dizer: eu me abomino, eu sei quem eu sou uma pessoa corrupta. Por mais que Jó parecesse o melhor dos homens diante dos nossos olhos, Jó, ele descobre que ele precisava de ser tratado. A promessa de Jesus para os seus discípulos, em João 14, 19, é: vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também
vivereis. Vocês vão me ver pessoalmente, face a face. Irmãos, já pensaram que privilégio? Se isso era bom para aqueles 12 discípulos que andaram com Jesus, para aqueles outros mais que viram Jesus, que testemunharam aquilo que Jesus fez, e nós que não pudemos estar lá, que apenas pela fé nós contemplamos Jesus, um dia nós vamos vê-lo pessoalmente. Mas a Bíblia diz que só aqueles que tiverem um coração limpo, lavado no sangue do Cordeiro, vão ter esse privilégio. A expectativa de ver Jesus como Ele realmente é, acompanha os bem-aventurados, faz parte da ambição do seu coração, porque nada existe melhor no universo do que a certeza de que um dia nós estaremos com o Senhor pessoalmente, eternamente, sem as manchas do pecado. Bem-aventurados aqueles que desejam isso. Bem-aventurados aqueles que ouviram o Senhor dizer: limpe o seu coração e você me verá. Bem-aventurados aqueles que, ao lerem Apocalipse 21, têm um verdadeiro anseio por aquele dia glorioso, de estar na presença do Senhor e de estar com Ele eternamente, podendo vê-lo com seus próprios olhos. Quero terminar dizendo para os irmãos que essa questão de ver ao Senhor é algo tão maravilhoso, tão especial, que Paulo, quando escreveu para os Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, versos 9 e 10, ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que pode ser melhor? O que pode ser mais especial que Deus tenha preparado para nós do que podermos vê-lo face a face? O que pode ser mais precioso no universo do que a visão do próprio Deus? E Paulo diz: aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, já agora no presente, eles são beneficiados com isso, porque Deus nos revelou pelo seu Espírito. Jó tinha essa certeza, ainda que estivesse em meio a lutas e sofrimentos. Ele ainda não tinha chegado lá. Ele diz: eu ainda verei. Esse meu corpo vai ser novamente restaurado, a minha pele vai ser restaurada, e eu ainda vou ver o Senhor novamente. Mas ele tinha certeza: verei ao Senhor. Quero terminar com algumas aplicações bem simples, irmãos. Quando as Escrituras dizem: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, ele está dizendo que seu coração deve ser merecedor de um cuidado todo especial da sua parte. Sobre tudo o que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quem são os bem-aventurados? Todos aqueles a quem Deus descreve nas Escrituras como bem-aventurados. Mas, sobretudo, aqueles que nasceram de novo. E a minha pergunta para você nessa manhã é: como é o seu coração? Um lugar sombrio, um lugar cheio de trevas, ou um lugar cujo sangue de Jesus já fez uma total limpeza, e aonde já não há mais trevas, mas há a poderosa luz de Cristo brilhando? Se você ainda não teve essa experiência de entregar a sua vida para Jesus e ver o seu coração se transformar numa fonte de vida, num lugar especial, não num lugar sombrio, eu quero convidar você a entregar a sua vida para Jesus nessa manhã. Segundo lugar, por que essas pessoas podem ter certeza de que são bem-aventuradas? Será que é porque elas são melhores do que as outras? Porque elas se esforçaram muito? Não. É porque a Bíblia promete que Deus pode nos dar um novo coração. Ele diz: dar-vos-ei um novo coração. Não um coração de pedra, mas um coração de carne. E escreverei nele a minha lei. Deus pode fazer isso, queridos, conosco. E Ele quer fazer isso todos os dias. Eu não sei o quanto seu coração tem estado endurecido, mas eu queria, nessa manhã, desafiar você a deixar que o Senhor mudasse o seu coração e lhe desse um novo coração. Talvez você esteja com coisas que ainda você guarda com carinho, com cuidado especial em algum compartimento lá do seu coração. Alguma amargura, alguma tristeza,
um pecado, talvez algo que você ainda reserve do Senhor, que você não quer abrir mão daquilo, abra o seu coração para o Senhor, porque aqueles que tiveram o seu coração limpo pelo sangue do Cordeiro, eles se santificam diariamente para o Senhor, e a Bíblia diz que esses são bem-aventurados. Terceiro lugar, o que vai acontecer com os bem-aventurados? Eles verão a Deus, queridos. Irmãos, se já é gostoso vir à igreja juntos para cultuar ao Senhor, você imagina viver eternamente na presença do Senhor, contemplá-lo face a face, ter os seus olhos abertos para ver aquele que é o Deus invisível, perfeito, eterno, imutável, criador de todas as coisas, inclusive o seu próprio Criador. Bem-aventurados aqueles que têm o seu coração limpo, porque eles verão a Deus pessoalmente. Eles não verão a Deus como que por espelho, eles não verão a Deus porque alguém a descreveu, fez uma pintura de Deus para eles. Eles verão a Deus face a face. Eles estarão na presença do Senhor eternamente. E a Bíblia diz que eles poderão contemplar a beleza da sua santidade. Salmo 96 diz isso. Nós poderemos contemplar o Senhor na beleza da sua santidade. E eles permanecerão diante de Jesus eternamente. Quero terminar apenas com duas perguntas. Você já tem experimentado essa bem-aventurança na sua vida? Esse é o seu grande tesouro, o seu maior tesouro? Ver a Deus é a sua maior expectativa e a maior ambição do seu coração? De tudo que você deseja ganhar nesse mundo, ganhar o privilégio de ver a Deus é a coisa mais importante. Se for, guarde o seu coração, porque bem-aventurados são os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos orar ao Senhor.